Já imaginou estar viajando para um país e de repente tudo começa a tremer? Pois é, eu passei por isso lá na Índia e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o terremoto que eu presenciei e como você pode agir caso isso aconteça com você também. Esse terremoto aconteceu exatamente no dia 26 de outubro de 2015 e seu epicentro foi lá no Afeganistão, na cidade de Hindu Kush, e a sua magnitude foi de 7,5. Ele já chegou lá no país da Índia, na cidade que eu morei, em Nova Delhi, um pouco mais fraco, com a magnitude entre 4 e 5. Mas lá no Afeganistão, ele infelizmente foi bem devastador, causando cortes de energia, vários desmoronamentos, muitas pessoas ficaram desaparecidas e infelizmente também perdemos mais de 500 vidas nesse terremoto. Foi um verdadeiro caos e isso voltou à minha memória justamente pelo que tem acontecido lá no Myanmar. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque na época eu morava na Índia, eu viajei para lá com 19 anos para fazer um intercâmbio de trabalho, um intercâmbio profissional. Eu fui modelo por quase 10 anos e nessa época eu fui convidada a trabalhar para uma agência lá da Índia e assim eu fui, com o intuito de morar lá por 6 meses ou talvez até mais. E no mês de agosto de 2015 eu viajei, morei todo esse tempo em Nova Delhi, mas trabalhei em muitas cidades ali perto. E nesse dia eu estava numa região bem comercial, assim, da cidade, em um prédio bem alto, fazendo uma sessão de fotos de acessórios. E um terremoto, ele geralmente pode ser sentido em mais de um país, principalmente quando os países são menores, né? Que é o caso do Afeganistão, do Paquistão e da Índia. Graças a Deus, pela força que ele chegou lá onde eu estava, não causou muitos danos. Realmente foi mais uma questão de segurança, né? As evacuações que aconteceram, mas o maior dano dele mesmo foi realmente lá na região da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Mas mesmo assim, o tremor causou pânico, mesmo em pessoas que já moram lá e já presenciaram isso outras vezes, e principalmente em estrangeiros, que eu não era a única no estúdio no momento, e foi assim, bem assustador e a minha ficha demorou muito para cair. Isso devido a duas coisas, acredito eu. Primeiro, que eu nunca tinha presenciado algo parecido, então até eu realmente entender o que estava acontecendo, demorou ali alguns segundos. E outro porque da língua. Eu não fazia ideia de como que falava terremoto em inglês. E lá na Índia, não sei se vocês sabem, o idioma oficial não é inglês, mas muitas pessoas falam inglês como segunda língua. Dentro de um estúdio fotográfico, onde tem várias pessoas de outros países, nós usamos o inglês como língua, né, principal de comunicação. E eu não fazia ideia de que earthquake era terremoto. Então, até eu assimilar essas duas informações, eu acredito que eu corri risco, porque a minha atitude, minha primeira atitude não foi a mais inteligente. Graças a Deus o terremoto não foi mais forte, o que também, né, ajudou com que eu não sofri nenhum machucado, nem nada do tipo, mas é justamente por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi e para caso você esteja planejando uma viagem para o lado da Ásia, né, que é uma região mais propensa a acontecer esses tipos de tremores, você esteja mais ligado a essa situação e seja mais esperto do que eu fui. Por que que eu estou falando que eu não fui muito esperta? Porque a gente nunca sabe como a gente vai reagir em uma situação dessa, até que a gente realmente esteja nessa situação. E eu lembro exatamente como tudo aconteceu. Como eu falei, nós estávamos em um prédio bem alto. O estúdio era nos andares mais altos, sim, se eu não me engano, o 20º andar. E a sessão de fotos era de acessórios, então eu estava sentada em um banquinho com as mãos assim, exatamente desse jeito, em um forro, um fundo preto, né, para poder fotografar os acessórios que eu estava utilizando, e a pessoa da câmera sentada também na minha frente. E dessa forma que eu estava sentada, eu senti algo tudo assim balançando, mas eu achei que eu estava desmaiando. Quando a gente tá numa situação assim de trabalho, eu trabalhava muito, 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 muito. Eu achei que realmente eu pudesse estar passando mal, tá? Que eu tivesse exausta, né? Que tivesse me acontecendo alguma coisa ali. E durante, eu acho que foi assim,
uns 2 segundos, eu senti que eu estava desmaiando. Então, né, porque tudo rodava assim. E aí eu só percebi que não era comigo porque as outras pessoas começaram a reagir e a se perguntar o que estava acontecendo. E aí nisso eu meio que acordei desse trânsito, uai, eu tô desmaiando, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ouvir as pessoas falando earthquake, earthquake, earthquake. E aí eu tô assim, gente, que é isso? O que tá rolando? E eu fui observando as pessoas correndo e eu ficando pra trás sentada. E aí eu entendi. Eu literalmente traduzi a palavra, né, earth, que é terra, e quake, que eu entendi que era balançando, e entendi que era um terremoto. E aí as pessoas correndo pra frente, assim, que era a saída da sala. E como eu estava sozinha no país, né, eu viajei sozinha, minha família não estava comigo, na hora eu pensei, eles vão ver essa notícia lá do Brasil e eu preciso avisar como é que eu estou, né? Tomara que eu esteja tudo bem, né? Mas eu preciso do meu telefone. E eu não tava com o meu telefone ali no momento. Ele tava guardado lá no camarim na minha bolsa. E aí, num instinto que eu entendo, assim, eu jamais deveria ter feito isso. Mas em vez de correr pra saída, eu corri pro fundo do estúdio. Fui pro camarim, pegar minha bolsa. Tava, né, com meu passaporte, com meu documento, que eu sempre andava com, eu sempre andei com meu passaporte lá, eu não deixava ele em casa, eu tava sempre com ele na minha bolsa. E aí eu corri lá pra dentro, peguei minha bolsa, o passaporte, peguei meu celular. E aí sim, eu saí correndo, segui as pessoas, que aí a partir daí eu meio que fui do efeito manada, né? Pra onde as pessoas foram, eu fui também. Porque eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tive um treinamento de o que fazer num terremoto, principalmente se você está num prédio muito alto. A única coisa que eu pensei foi: não vou entrar no elevador. O elevador é a última coisa que eu vou fazer. E aí eu comecei a descer as escadas. Só que eu acho que uns 4 andares abaixo do andar que eu estava, existia uma varanda externa gigante no prédio. Assim, como se fosse uma laje, né? Só que era no meio do prédio, assim, uma varanda externa enorme. E as pessoas estavam saindo para essa varanda. Na hora eu não entendi o porquê, eu só saí também. E aí, no que eu saí pela porta, que eu vi, tava todo mundo parado olhando para cima e vendo o prédio balançando. A gente não tava nem um pouco perto do chão. Se por acaso esse prédio balançando caísse em cima da gente, o resultado teria sido horroroso. Tudo isso deve ter durado, gente, no máximo 1 minuto. Minha memória é de 10 anos atrás e na hora, assim, eu acho que eu fiquei meio em choque, com medo, né? E apavorada, assim, sem saber como reagir. E logo em seguida, tudo se estabilizou. O prédio parou de balançar, todo mundo conversando ali. Acho que alguns trabalhadores do prédio, né, o pessoal de segurança, alguma coisa assim, liberou para que a gente subisse de novo. E logo em seguida, a gente já tinha voltado para o estúdio a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu, sinceramente, até hoje não sei e não entendo por que essas pessoas foram, né? E eu acabei indo atrás delas. Elas foram para essa área externa do prédio e não continuaram descendo, né? Para realmente sair para a rua. Eu também acredito que o prédio ele tinha uma estrutura muito boa. Era um prédio comercial. Ele se abalou muito pouco. Ele balançava, mas a gente também estava balançando junto com ele ali, né? Porque nós estávamos no meio dele, mais ou menos. E como eu falei novamente, o tremor que chegou em Nova Delhi, ele não foi assim. Ele foi uma escala 4 e 5, né? De 10, mas longe de ser uma escala extremamente forte. Tanto é que não causou danos físicos, nenhuma vítima no país. Mas vale de observação também, para caso você esteja procurando viajar para algum lugar que aconteça, né, terremotos, enfim, com frequência, e se você for passar mais tempo, como eu passei, por exemplo, meses ou até quase um mês, você procurar saber sobre a estrutura do lugar que você tá, ou pelo menos como que funciona o sistema de saúde, de segurança, de evacuação. Não é querer botar terror, mas eu sinceramente não sei o que eu faria, por exemplo, se eu tivesse saído do prédio, tivesse, né, acontecido algo mais grave, para onde eu iria? Nova Delhi é uma cidade enorme, ela é enorme. E eu estava a horas de casa.
assim, horas de carro mesmo. E eu provavelmente não conseguiria pegar metrô, né, porque afetaria, né? O metrô ficou, na verdade, parado por algumas horas. E aí, para onde eu iria? Eu iria procurar a embaixada brasileira? Eu, sinceramente, acho que eu nem sabia onde era a embaixada brasileira. Então, assim, hoje eu tomo certos cuidados na minha viagem e a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu nunca viajo para um lugar sem saber onde é a embaixada brasileira. Eu nunca viajo sem ter anotado o telefone do seguro que eu contratei, o seguro viagem ou o seguro do cartão de crédito. Se eu estou viajando sozinha, que era no caso, eu estava a trabalho, mas era uma viagem, né? Eu conversava todo dia, o tempo todo, com pessoas da minha família aqui no Brasil. Então, eu estava sempre em contato com alguém sempre sabia onde eu estava. Então, hoje eu vou trabalhar em tal lugar, o endereço é tal, ou para a empresa tal. E no mínimo a agência que eu trabalhava sabia de tudo isso também. Mas eu acho importantíssimo você estudar o lugar que você vai viajar antes de você ir para lá e tomar essas pequenas atitudes, né, de precaução que podem te ajudar muito, muito numa situação que na hora a gente não consegue raciocinar muito. Então eu acho que a gente tem que se preparar antes para poder agir de uma forma mais inteligente, caso precise. E esses cuidados que eu falo hoje na internet são muito fáceis de achar. Porém, como o Brasil, graças a Deus, não sofre muito, né, com essas ações da natureza, o que a gente mais tem, talvez, na região sul, são alguns tornados, a gente sofre com chuvas muito fortes, mas terremoto, furacão, tsunami, a gente não sofre com isso aqui. Então a gente não é preparado para uma situação desse tipo. Então pesquise na internet. Eu nem imagino o terror que está acontecendo lá no Mianmar. O terremoto lá foi assim gravíssimo. Estima-se assim que as cidades demorarão décadas para se reerguer. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas, mas esse pouquinho, essa amostrinha que eu tive, que eu infelizmente presenciei, na verdade me trouxe muita consciência do que a gente se expõe. Quando a gente está planejando uma viagem e a gente pensa em segurança, geralmente é em relação à violência do país, né? Então nós tomamos segurança com os nossos documentos, com a nossa mochila, os famosos pickpockets, né, que estão viralizando por aí. Mas pouco eu acredito que o brasileiro pensa nessas catástrofes naturais mesmo. E pouco a gente estuda e procura saber como agir numa situação dessa. Então, morar lá na Índia me trouxe muitos pontos positivos, de questão de crescimento pessoal, né, profissional mesmo também. Eu cheguei lá com 19 anos, como eu falei, fiquei lá por 6 meses. Foi uma experiência incrível de cultural, de morar com pessoas, conviver com pessoas de vários países, não só indianos, mas a Índia é um país muito grande, muito populoso, então você vê gente de tudo quanto é lugar lá. Mas também me trouxe esse ponto de vista de saber até onde a gente está preparado e até onde a gente está amparado, né? De estar tão assim exposto e vulnerável em um país sozinho ou até mesmo acompanhada, né, de um marido, esposa, enfim. Mas e se isso tivesse acontecido de forma mais grave comigo? De que forma eu estaria amparada nesse país tão longe, né, tão distante do Brasil? Então, eu quis aproveitar essa situação tão atual, né? Sim, que acontece, na verdade, sempre, mas que está em alta justamente por estar, infelizmente, acontecendo em outro lugar, né? Em outro país, para trazer essa reflexão para você que está planejando uma viagem para qualquer lugar do mundo. Pesquise, estude e esteja preparado para enfrentar situações adversas. Independente se for uma passagem cancelada, uma hospedagem errada, um assalto, um roubo, um acidente, não viaje, gente, é sem seguro viagem. Isso pode te ajudar, assim, de N formas, se a sua bagagem foi extraviada, se você precisar de um atendimento médico, principalmente se você estiver sozinho, para você poder acionar esse seguro e deixar a sua família aqui no Brasil mais tranquila. De novo, procure saber exatamente onde você vai se hospedar e com quem você vai se hospedar, principalmente se você estiver viajando sozinho. Atualize a sua família ou os seus amigos de onde você está, de onde você pretende ir e nunca deixe o seu passaporte longe de você. Caso aconteça qualquer coisa fora do país, é isso aqui que vai te identificar.
É com isso aqui que você consegue buscar qualquer ajuda, enfim. Viajar é uma experiência, assim, incrível. Eu acredito que todo mundo que puder viajar para fora do país um dia deve fazer isso, porque é uma experiência, assim, é incrível. Independente de para onde você sempre vai voltar com algum aprendizado, mas viajar também não é mil maravilhas. Meu marido tem uma frase que ele brinca e ousa dizer que viajar é se porque sempre vai acontecer alguma coisinha ali, algum probleminha que você vai ter que lidar com a situação, então esteja preparado. Realmente estude, como eu já falei aqui, para onde você vai, a segurança do país e se existe um amparo brasileiro, né? A embaixada brasileira, às vezes uma comunidade brasileira nesse lugar onde você pode se apoiar. Então, graças a Deus, essa aqui foi a minha breve experiência com o terremoto, mas o intuito desse vídeo aqui não é nem explorar exatamente essa parte, é trazer esse ponto de vista que eu quis deixar, né, essa pulguinha atrás da orelha de vocês, que são, né, os meus espectadores do canal, que gostam de viajar e que estão aqui. E se caso você já tiver passado por uma situação parecida com essa ou relacionada a alguma catástrofe, algum acidente, alguma coisa, se você tiver algo a acrescentar, comente aqui nos comentários desse vídeo, deixe aqui a sua informação também para eu aprender com você e as outras pessoas também aprenderem com a sua experiência, assim como eu espero que vocês aprendam com a minha também. Curta o vídeo se você tiver aprendido, né, alguma coisa aqui comigo e não deixe de seguir o canal também. Eu conto muito com o seu apoio para continuar seguindo aqui com o canal. E é isso, um beijo e até mais!